aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje é dia de vídeo novo no canal. Esse aqui é o Pinguim, que meu irmão ganhou da namorada dele. E ela vai brigar comigo caso ela veja os meus vídeos que eu tô maltratando o Pinguim que ela deu pro meu irmão. Mas vocês viram, né, que desde segunda-feira eu tô com esse cenário aqui atrás, que é meio que improvisado. Aqui, né, o computador, a cama do lado. Nem sei se a iluminação tá ficando boa nesse quarto, porque eu gravava no quarto da minha mãe. E como eu disse, segunda-feira... Ah, e deixa aqui, né, se vocês estão gostando mais assim, né, do que um guarda-roupa atrás de mim. Aí vocês comentem aqui embaixo se preferem lá no quarto da minha mãe, talvez com a iluminação, não sei se a iluminação aqui vai ficar melhor, ou aqui no meu quarto. E como eu disse segunda-feira, que hoje teria tema, hoje tem tema. E eu vou dizer pra vocês, talvez o título do vídeo ficou meio curioso pra vocês. E depois? E depois do quê? E depois pra quê? E depois pra onde? O que é esse depois? Eu vou explicar pra vocês. Não sei se vocês sabem, como eu disse, né, na segunda-feira, a live seria bem bacana pra gente se conhecer. Não sei se vocês sabem, mas meu pai é pastor, não desde sempre, mas uns 11 anos mais ou menos. E ele disse uma ilustração que me chamou bastante atenção. Há uns dias, bem atrás ainda, ele já tinha falado para a igreja que a gente tinha que convidar Jesus para ser dono das nossas vidas, colocar ele à frente para que ele conduza do jeito que ele queira. Mas depois, esses dias passados, aqui na minha congregação, né, onde eu congrego, ele disse uma ilustração que me chamou bastante atenção. Um cristão chega em outro cristão e diz: olha, eu estou muito feliz, consegui entrar em uma faculdade de engenharia e tal, de arquiteto, essas coisas, e eu estou muito feliz. Aí depois o outro crente vai responder: nossa, eu estou muito feliz por você, mas e depois? Ele disse: e depois de eu me formar, eu vou entrar em um bom trabalho e vou ganhar com isso. Ele disse, o outro crente dizendo: e depois? Ele dizendo: e depois eu vou construir grandes construções e vou continuar ganhando dinheiro com isso, mais construções atrás de construções. Ele disse: e depois? Ele disse: eu vou formar uma família, ter filhos e educá-los. O outro crente disse: e depois? Ele olhando: e depois? E depois de eu ter trabalhado tanto, eu vou ter uma aposentadoria muito boa e vou me aposentar e agora viver com a minha família. O crente ainda olhando para o outro crente, ele disse: isso mesmo. E depois? Ele vai dizer: e depois? Depois de tudo isso eu vou morrer. Eu já vivi a minha vida, já tive minha família, já eduquei, já aposentei, já trabalhei. Ele diz: e depois de morrer? Ele olhou para ele meio com dúvida. Depois? Ele não soube o que responder. O crente olhou para o outro crente que tinha se formado, que tinha todos esses planos, né, na ponta do lápis, que eu disse, né, Provérbios capítulo 16. As preparações é do coração do homem, mas a última resposta vem do Senhor. Não é pecado fazer planos, não é pecado sonhar, mas a gente tem que saber que é tudo no jeito de Deus. E ele olhou aquele crente que dizia: e depois, ele disse: olha, nos seus planos muito bons, tanto você crescer, tanto você fazer a faculdade, tanto você ter família, educá-los, aposentar e até mesmo morrer, faz parte da vida. Mas eu fiquei curioso para o seguinte: eu não vi Jesus nos seus planos. Eu não vi você falando: e Deus vai me abençoar, e Deus vai fazer aquilo, e Deus, vou pedir ajuda de Deus. Eu não vi Deus nos seus planos. Você tem tudo traçado, mas eu não vi Deus nessas questões. Muitas das vezes, a gente até coloca Deus nos planos, mas a gente faz mais ou menos o seguinte, de colocar Deus como se fosse um cliente da nossa empresa, que seria dos nossos sonhos. A gente convida Deus: me ajuda. Ele pede me ajuda, mas ele quer que ele seja o chefe, Deus um cliente, ou até mesmo um funcionário daquela empresa. Deus, eu quero que o Senhor me ajude, como numa empresa, como o patrão precisa da ajuda do funcionário, o funcionário precisa da ajuda do patrão. Ele diz: eu quero a tua ajuda, Deus, porém, faz assim, vai ali, faz desse jeito. E como se tratasse Deus como o seu funcionário, o funcionário do mês que ajuda ele. Muitas pessoas tratam Deus como um sócio. Trata ele como um amigo mais íntimo, que compartilha o que ele ganha com o outro, e trata Deus como um sócio. Ou até mesmo trata Deus como um patrão. Só que a gente bem sabe que acima do patrão
existe o patrão do patrão, que seria o dono. Aí sim, pois numa empresa existe o cliente, existe o patrão que é o dono do cliente, mas acima do patrão existe o dono da empresa onde ele está sendo patrão. Assim é nós. Nós temos nossos sonhos acima de nós, que nós não conseguimos alcançar sozinho, mas acima dos sonhos existe Deus. Então, as coisas para acontecer na nossa vida, a gente tem que convidar Deus para ser o quê? Dono. Nada de cliente do mês, nada de sócio, nada de patrão, seja o que for aí, que existe aí no mundo, na hierarquia aí de empresa. Convide Deus para ser dono. Mas é o seguinte, convide Deus para ser dono no início de tudo. Porque tem gente que ele quer uma coisa. Ele não pede ajuda de Deus, até pede, mas Deus está demorando, ele acaba tratando as coisas sozinho. Aí ele vai lá, e Deus até permite, ele vai lá e ele consegue. Tá tudo uma maravilha. Mas quando de repente a empresa fale, o carro que ele queria quebra, e dá PT, e a casa, ele perde a casa, e essas coisas que se dão quando a gente tenta das nossas formas, das nossas maneiras. Aí ele vai chegar em Deus e falar, Deus, eu pedi, o Senhor até me deu, mas agora, o que eu faço? Aí Deus vai olhar e vai dizer, filho, você quis, mas eu não queria te dar agora. Eu até queria te dar, mas não agora. Aí, eu permiti, agora você tá aí sofrendo, por quê? Não é por causa de mim, é por causa de você. Se a gente esperasse Deus, convidasse Deus para ficar na frente de tudo, era mais fácil. Mas tem gente que convida Deus quando não tem mais saída. Ele faz do jeito dele, faz quando ele quer, do jeito que quer, na hora que quer. Deus vai estar permitindo. Mas vai chegar uma hora que você vai depender de Deus, isso é fato. Vai chegar uma hora, você querendo ou não, seja no começo, no meio ou no fim, você vai depender de Deus. E quando a gente perceber que Deus é a última coisa, você vai perceber que Deus era a única coisa que você precisava. Então não convide Deus para estar no meio, não convide Deus, Deus fica no fim. Porque a Bíblia diz que é o melhor o fim do que o começo delas. Então fica no fim. Eu vou tentar no começo, mas se eu curtir do meu fim. Não. Coloque Deus, alfa e ômega, as letras A e Z, seriam no alfabeto grego, se eu não me engano. Se eu estiver errado, me corrija. Ou como o primeiro e o último. Ele não é o fim, ou não é somente o começo. Ele é o começo e o fim. Então convide Deus, fique no começo e realize o meu fim. Deus faz parte de um plano do Senhor, onde está eu, ou na verdade Deus na frente, Deus, eu e este emprego. Deus está, existe um plano onde está o Senhor, eu e esta moça, e este moço, e esta casa, e este carro, e este emprego, e este salário, e esta situação, essa dificuldade, existe. Coloque Deus. Se não existir Deus, não tente. Não vai dar certo. Não existe nada que se Deus não está, não dê certo, com a permissão dele. Jó, o maior exemplo que se é pregado nas igrejas sobre o querer. Jó era o homem mais rico de sua terra. Ele tinha tudo. De repente o inimigo, óbvio, quando o inimigo quer tocar na sua vida, tem que existir uma permissão de Deus. Nada acontece na minha e na sua vida sem que Deus não saiba. Então fique tranquilo, você que olha, Deus, o Senhor não está vendo, Ele está vendo sim. Antes de chegar em você, passou nele. Isso é fato. Antes de alguma coisa acontecer na sua vida, Deus já está sabendo de tudo. Tudo. Então você que fala, Deus não está me vendo, Deus esqueceu, Deus não sei o que lá. Não. Deus sabe de todas as coisas. Nada sai do controle das suas mãos, está tudo normal para Ele. É nós que mesmo complicamos. Então, o inimigo pedindo permissão, vai lá, toque em tudo, menos na vida. E assim vai, vocês conhecem a história. E de repente Jó não murmura. E a gente vê que tudo vai melhorar na sua vida quando ele não nega, obviamente acima de tudo, a Deus, não murmura, mas também quando orava pelos seus amigos, que caluniaram, pela sua esposa, que falou, amor, essa Deus de morte, não tem mais nada. Você quer viver pra quê? Não faz mais sentido. Mas ele não, tá lá orando. E Jó, capítulo 42, versículo 2, ele vai olhar para Deus, imagino Jó olhando para os céus, estufando o peito e dizer, eu bem sei, eu agora Jó, de tudo que eu tinha, de tudo que eu passei, de que eu tenho agora, eu bem sei que nenhum dos teus planos, nenhum dos teus projetos podem ser frustrados, podem ser impedidos. Os planos de Deus não podem ser frustrados, não podem ser impedidos. A Bíblia vai dizer, se Deus estendeu a mão, quem vai fazer encolher? Quem em sã consciência vai dizer não quando Deus diz sim, ou dizer sim quando Deus diz não? Então convide Deus para estar no começo e cuidar do seu fim.
Não convide Deus quando tudo estiver desabando. Não convide Deus no final das coisas, quando é a última opção que você tem. Eu cheguei na rua sem saída, Deus, agora me ajuda. Não. Deus tem que ser o início, tem que ser o meio, tem que ser o fim. Como Romanos 11:36 diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Sendo assim, glória, pois, a ele eternamente. Amém. É isso aí, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham, aprendido um pouco como eu aprendi através dessa ilustração. Não convide Deus para ser útil. Não convide para ser sócio. Não convide Deus para ser cliente. Não convide nem Deus para ser patrão. Convide Deus para ser dono da sua vida. Deus, cuida da minha área sentimental. Deus, da minha área emocional. Deus, da minha vida física. Deus, da minha vida saúde. Deus, da minha vida, do meu matrimônio. Deus, da minha esposa, do meu esposo. Deus, da minha área ministerial. Deus, da minha área financeira, da minha área material. Tudo. Convide Deus para ser dono de tudo. Você vai notar a diferença. Se você gostou, deixa o like, comente, favorite. Se inscreva se você ainda não é inscrito. Se você já é inscrito, muito obrigado. Se você é recém-inscrito, continue aqui conosco, na nossa família. Se você não tem uma conta no YouTube e não pode me ajudar aqui no YouTube, aqui embaixo tem a conta no Facebook, a nossa página. Lá você pode curtir, compartilhar, recomendar para os seus amigos. Isso ajuda bastante no crescimento do canal. Deixa aqui crítica construtiva, sugestões de temas, perguntas, que vai ser uma honra para mim responder vocês, fazer um vídeo baseado nas sugestões de vocês. Então é isso, pessoal. Tchau, fui, valeu. E eu farei uma transmissão ao vivo ali para vocês na parte do YouTube. Eu não sei, não decidi data.